Talvez você se pergunte e não entende e até mesmo também não compreende algum tipo de questão ou questões. Por exemplo, talvez algumas pessoas podem ter falado sobre vários tipos de pecados, mas nunca especificamente explicaram. Para o seu entendimento, quero trazer 7 bases que simplesmente pode alertar a sua vida e meditação. Vários versículo citado e narrado que fala biblicamente para o teu entendimento. Espero que cada detalhe e cada versículo citado dentro da Bíblia alerta. Significado de alerta: substantivo masculino, aviso ou sinal para tomar cuidado, deu alerta. Grito ou clamor de alerta. Adjetivo: pronto, ágil, vivo. Este velho está sempre alerta. Também, a sua vida e o teu coração. Vamos para o estudo da palavra de Deus em nome do nosso Senhor Cristo Yahushua. Quero vos trazer algumas questões que talvez alguém até mesmo se pergunta para si mesmo. Ora, quais são os tipos de pecado que pode te levar à condenação? Os pecados, ele pode aparecer até mesmo em algumas palavras narrada ou narrativa dentro da Bíblia. A Bíblia em si, ela dá algumas referências que pode esclarecer algum tipo de pecado que talvez você cometeu. E eu te respondo: existe um mal em comum para algumas pessoas que estudam a Bíblia. Talvez você se pergunte: será que todos os pecados aos olhos de Deus? Por isso que o pecado conduz a vários tipos de arrependimento. Aí você se pergunta: como eu posso me arrepender diante dos meus pecados? Como você pode me ensinar a não cometer o pecado? Vamos para a Bíblia. Eu lamento dizer que todos os pecados é possível Deus perdoar. Ora, como temos perdão se a Bíblia realmente ensina como não cometer tal tipo de pecado? Vários tipos de grau para o seu pecado, por isso existe alguma punição extinta cada tipo de pecado. A Bíblia, ela é bem clara a respeito desse tipo de argumento. Também vejamos alguns cristãos, seja ele homem ou mulher. Talvez você acredite ou até mesmo pense que todos os pecados são iguais, mas não é bem assim. Alguns seres humanos ou algumas pessoas interpretam desta forma como se certos pecados não resultasse a tua condenação eterna, ou se ela fosse o suficiente para garantir a maldição eterna. É crucial esclarecer que todos os pecados, independentemente da sua gravidade, elas são ofensivas a Deus. Portanto, você ou até mesmo todos merece uma pena infinita e eterna. Todo pecado que nos leva à separação do nosso Senhor Deus. E se não houver em nós mesmos arrependimento, este tipo de pecado pode te levar à condenação eterna. Ora, é importante considerar que todos os pecados, ele pode nos separar do nosso Senhor Deus. Este pecado, ele também pode te levar ao inferno, o lugar de escuridão e o abismo. Ora, você se pergunta: nem todos os pecados pode acarretar ou até mesmo condenar a escuridão eterna. Aí eu digo para você: a consequência eterna varia o nível, ou até mesmo tipo de punição, para cada um dos seres viventes aqui na Terra. Nem todos os pecados têm a mesma seriedade. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, quando uma pessoa conta uma mentira, ou quando uma pessoa rouba ou até mesmo mente por tirar própria vida. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 15. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama-me desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás da terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que o achasse. Portanto, meus queridos irmãos, este é dois exemplos, a qual eu posso te dar para que venha abrir o seu entendimento, e que você possa compreender os tipos de pecado. O comete algum tipo de assassinato. Esses são claramente diferentes tipos de pecado. Eu vou te dar um exemplo que eu posso te dar. Ora, havia um homem rico e também havia um homem chamado Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro todos os dias ia em frente da porta daquele homem rico para pedir esmola. Mas muitas vezes era negado o tipo de ajuda para aquele homem pobre.
Esse tipo de atitude também é pecado. Ambos são inesquecíveis, também são inegavelmente pecados. Lucas capítulo 16, versículo 19, ao versículo 31. 19 Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Por exemplos, quando se sentimos ofendidos, o que faremos? Outro exemplo daremos: a contribuição ao nosso próximo da mesma. O retribuímos a ele ao nosso Senhor Cristo amado e a Yahushua. Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Outro exemplo que purifica o nosso pecado. O que nos faz levar até o Senhor Cristo nosso Senhor e a Yahushua, ora quando a gente verdadeiramente se arrependemos, de todo o nosso coração. Veja este exemplo que a Bíblia nos dá, Tiago capítulo 4, versículo 5, ao versículo 8. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Porventura também, todos aqueles que vivem habitando em seu pecado porém conseguem mudar o seu modo e a forma de se comportar diante de Cristo. Veja o que nos diz a Bíblia através destes versículos. João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ora, meu querido irmão, assim como Cristo nosso Senhor Yahushua, subiu aos lugares mais alto, aí você vem até a mim e também se pergunta e diz para si próprio: como assim poderia ele subir ao lugar mais alto? Também vos digo da mesma forma ele também o nosso Senhor Cristo, Yahushua,
Também desceu às profundezas do abismo, lugar de escuridão. Que eu posso dizer a você? Pensei que agora eu quero te pedir perdão porque o meu corpo, ó Senhor Cristo Yahushua, que pede perdão porque os pecados da nossa carne e o pecado da minha carne suplica-te, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, perdão. Aí eu te darei algum exemplo, mas alguns versículo bíblico para que você possa entender. Tiago capítulo 1 versículo 12 ao versículo 17. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aí vos digo a cada um de vocês a bondade de Deus alcança a misericórdia. Porque a palavra de Deus ou a palavra dentro da Bíblia, ela nos diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Mas também vos digo, se continuarmos no pecado e se continuarmos a praticar no mesmo erro a própria palavra, também nos diz que o salário do pecado é a morte eterna, que pode acarretar e também nos levar ao lugar de escuridão, às mais profundezas do abismo chamado inferno. Último exemplo que eu posso te dar, vejamos nesses versículos que a palavra do nosso Senhor Deus nos diz. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 23. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em nome de Cristo Yahushua fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor Yahushua. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes, em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Yahushua nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, o que eu posso deixar para cada um de nós? E como exemplo, este é um dos versículos que eu pude trazer para a sua meditação. Portanto, vamos lutar, vamos andar na presença do nosso Senhor Deus. Espero que para cada um de nós ou também para cada um das pessoas que vão ouvir
e compartilhar com seus entes queridos esta mensagem, a palavra verdadeira. Espero que venha trazer mudança para cada um de nós e venha nos trazer bênção e paz, através do nosso Senhor Deus. 1. A consequência dos pecados na alma humana. Os pecados são como pedras lançadas em um lago tranquilo, criando ondulações que se propagam pela alma humana. Cada ação pecaminosa deixa uma marca indelével, corroendo a pureza interior e obscurecendo a luz da bondade. O arrependimento sincero pode suavizar essas ondas, mas as cicatrizes permanecem, lembrando-nos das escolhas erradas que fizemos. 2. A sedução dos pecados capitais. Os pecados capitais são como tentadoras sereias que sussurram em nossos ouvidos, seduzindo-nos com promessas de prazeres efêmeros. A luxúria, a gula, a avareza, a preguiça, a ira, a inveja e o orgulho são os 7 pecados que nos desviam do caminho da virtude, levando-nos por sendas tortuosas que nos afastam da luz da redenção. 3. A redenção através do arrependimento. O arrependimento sincero é a chave que abre as portas da redenção aos pecadores arrependidos. Reconhecer nossas faltas, confessar nossos pecados e buscar a reconciliação com aqueles a quem magoamos são passos essenciais para purificar a alma e recomeçar uma vida de virtude e retidão. A misericórdia divina aguarda aqueles que se voltam para o caminho da luz. 4. A sombra dos pecados na história da humanidade. A história da humanidade é marcada por incontáveis atos pecaminosos que lançaram sombras sombrias sobre os destinos de nações e povos. Guerras, genocídios, corrupção, opressão e injustiça são os frutos amargos colhidos da árvore do pecado, lembrando-nos da fragilidade da natureza humana e da necessidade imperiosa de nos voltarmos para a luz da ética e da moralidade. Espero que esses textos ajudem a refletir sobre a natureza dos pecados e a importância da busca pela virtude e redenção. Se tiver mais alguma pergunta ou desejar outro tipo de